Boa noite, galera, povo de Deus. Maravilha. Estamos aí hoje, sexta-feira, o dia do Senhor. Shabbat Shalom a todos aí. Shabbat Shalom. Professor Leandro, muito bom ter o senhor aqui conosco. Oi. Boa noite, graça e paz a todos. É um prazer, enorme satisfação estarmos juntos aqui nessa live da FAPEG. Maravilha. Nesse tema que é puxado, né? Esse tema é forte. Pastorado feminino, é bíblico ou não é? Por que tanta gente debate esse tema? Por que a gente sempre fala desse tema? Por que é tão discutido? Por que muitas igrejas aceitam e outras não? Complicado, né, pastor? É complicado. Isso aí é mexer na caixa de marimbondo, né? Esse assunto aí é meter a mão no vespeiro. É polêmico. Mas vamos lá. Vamos lá. É verdade. E como é que tá o canal do Teologia Sincera? O senhor tem um canal no Facebook, no YouTube, né? Teologia Sincera. Por que você utilizou esse canal aí, Teologia Sincera? Vamos para Teologia Sincera aqui também, né? Pastorado feminino, é sincero ou não é? É sincera. Eu fiz o canal Teologia Sincera para poder debater assuntos, né? Que são importantes de ser debatidos no meio cristão. E para ensinar também, né? Para ministrar, para trazer palavras de reflexão, palavra de cura para as pessoas, né? De cura da alma. E palavra de Deus com sinceridade, com transparência, porque, como eu sempre digo lá no canal Teologia Sincera, vamos concordar, né? A teologia precisa ser sincera. Não é verdade, pastor Alan? Eu acho que você pegou um link bom aí, né? Teologia sincera. Tem que ser sincera, né? Porque tem muita teologia... A teologia precisa ser sincera. Tem muita teologia que está complicada, tá? Assim... Sim, muito difícil. Tá complicada, né? Realmente. Mas e aí, tá se cumprindo aí. Né? Eu tenho algumas perguntas aqui, pastor. Olha, quando a gente veio definir esse tema, pastorado feminino, já vieram Raquel a pastora, Febe a pastora, Prisca, né? Que muitos chamam de Priscila. Gente, choveu mulheres aí, Débora, Ruth, né, entre outras, né, mulheres que exerceram autoridade, Ruda, gente, muitas mulheres. Sim. Então, ou seja, vai ser puxado, né? Se a gente... E aí? Vai ser puxado, vai ser puxado. Eu sou a favor, não é? Eu não sou, né? Eita, vamos ver no decorrer, né? Vamos lá. Quero mandar, então, vou te mandar a primeira pergunta, professor Leandro. Desculpa, gente. Vamos nos apresentar, né? Diga aí. Vamos lá. Então, eu sou o professor Alan Piquete, né? Eu sou reitor da FAPEG, né? Faculdade de Pesquisa e Ensino. Gamaliel, uma faculdade de teologia. Professor William também, ele é administrador, é professor também. Salve, William, ele está assistindo a gente. Deus abençoe a sua vida, William. É um excelente professor do Novo Testamento, ele é pós-graduado. Eu sou teólogo, né? Sou historiador também. Tenho especializações aí na área da teologia, da história. Então, especialista em Antigo Testamento. Mas... Leandro, tá com o microfone aberto aí. Vamos lá. Então, eu tô no YouTube. Tá no YouTube? No YouTube não conseguimos entrar aqui. Não conseguiu? Não, beleza, não tem problema não. Mas então, gente, eu sou o professor Alan, né, professor da FAPEG também, e tenho o professor Leandro Cesário, né? Leandro é teólogo, né, professor também. Nós estamos numa parceria, né, junto com Teologia Sincera, de abrir um núcleo aí em Caxias, né, pessoal da Baixada Fluminense. Tem um super desconto aí, não é isso, Leandro? Vai quem dizer que é do canal Teologia Sincera,
Depois você explica isso aí para a galera. E então a FAPEG vai chegar aí na Baixada Fluminense, tá? Então, todos que tiverem interesse, entrem em contato nas nossas redes sociais, lá no Teologia Sincera do professor Leandro Cesário, @Leandro Cesário, você acha ele aí nas redes sociais, @Alan Piquete, também estou aí nas redes sociais. Procura a gente, fala conosco, né? Interage conosco. Nós vamos ter um prazer de conversar contigo e querer que você faça parte dessa escola, né? Leandro, então você é teólogo, né? Pós-graduando, futuro filósofo. Eita, a gente vai falar da Grécia. Isso. Isso aí. Graduando em teologia, sou teólogo, estou tendo minha formação voltada para o lado da missiologia e graduando em filosofia. Serei um futuro filósofo também. Você é graduado em teologia. Aí, graduando em filosofia. Graduando em filosofia, isso. Isso, show, maravilha. Vai ser um pensador da palavra de Deus. Leandro, eu tenho a primeira pergunta aqui que os nossos alunos já mandaram pra gente, né? Tá me ouvindo? Me fizeram algumas perguntas hoje também. De ontem, hoje. Então, vamos lá então. Olha a primeira pergunta que eu tenho aqui, Leandro. Essa aqui é de quem estuda a Bíblia mesmo. Deus criou originalmente o homem e a mulher? São iguais? Então, ou seja, se Deus criou o homem e a mulher, são iguais. Mas todo mundo sabe que o gênero é diferente. Né? Mas sim. E então, tipo, quer falar alguma coisa nessa questão aí? Quer acrescentar algo? Se Deus criou o homem e a mulher, né? Se eles são iguais, por que a gente tem tanto problema, né? Tem tanta discussão relacionada a isso? Questão de gênero, professor? Questão de gênero. Essa questão da criação ali eu vou deixar para você explicar, porque você é especializado em Antigo Testamento, apesar de que não é a questão da especialização, mas é antropologia, né? Na parte antropológica, o homem... Isso, na parte antropologicamente, né? O homem e a mulher são idênticos. O que muda é apenas o gênero. O gênero mesmo, masculino e feminino. Porém, como um ser racional, como um ser pela antropologia, tá bom, pessoal? Pela antropologia, como um ser animal, né? Racional, é idêntico em sua essência, em diversos outros aspectos. E pela teologia, nos aspectos não apenas físicos e morfológicos, mas também nos aspectos espirituais, somos todos iguais, somos todos idênticos. A imagem e semelhança de Deus, o Senhor nos criou tanto homem quanto mulher. O que muda é simplesmente gênero, questão de gênero. Exatamente. Pastor Alan Piquete. Na questão espiritual aí também vem dizendo que nós somos a noiva do Cordeiro. Então, tanto homem quanto mulher vai ser a noiva do Cordeiro. Não tem sexo, somos todos a noiva. É isso aí. Mas eu vou responder essa pergunta aqui do nosso aluno, lendo aqui Gênesis 1:26, que diz assim, você já conhece o texto, claro, fala sobre o homem, Deus vai criar o homem, faça a nossa imagem e semelhança, né? Cria homem e mulher, Deus o criou, né? Então, ou seja, no 27 diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então, olha só, aqui o texto ele diz o quê? Que Deus criou ali os dois, mas os dois, num sentido, né, bem antropológico, num único ser. Você vai ter algumas lendas aí, fábulas, até mesmo judaica, que vai dar uma outra imagem, até outras questões mais místicas, dizendo que Deus criou a humanidade e depois plantou o homem, aí plantou um jardim, colocou o homem lá, mas não vamos nos aprofundar nesse caminho. Mas o texto ele é literal e fato. Deus criou o homem e a mulher.
então está criado na face de Deus. Depois Deus vai remodelando, conforme eu vou dizer aqui. No capítulo 2, 18, diz assim: quando Deus já criou tudo, no 2,18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, ou seja, olha só, gente, aqui é o primeiro ministério, nós estamos falando de pastorado feminino. Então, olha só, primeiro ministério, ele não pode ser individual, ele tem que ser conjunto. O homem não pode andar sozinho, nem a mulher pode andar sozinho, tem que ser conjunto. O Deus fez o homem, ele trabalhou naquilo ali, Deus olhou assim: não é bom que o homem esteja nesse ministério sozinho, vou criar uma mulher que é o quê? Idônea, né? E ajudadora, é para estar do lado. Sim. Tá certo? Então, aqui no versículo 2, olha aí o primeiro ministério chegando. Olha o que diz o... Aí você tem aqui o versículo 21 e 24, que eu vou ler para você rapidamente. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão e disse: esta agora, olha só, Leandro, professor Leandro, olha só, esta agora é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne. Eu estou acompanhando aqui, estou lendo. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, olha só, essa aqui é a revelação, gente. Essa é a revelação, a palavra rema. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, apegará-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha só, gente, então não tem como ser dois, é um só. Se o homem tem um ministério pastoral, se o homem tem um ministério, a mulher dele faz parte. São umas duas pessoas, são uma única pessoa. Diga, professor. Isso, pastor Alan. Aproveitando essa questão para a gente entrar, assim, vamos falar um pouquinho o argumento que é contrário. Vamos. Vê aí, eu estou acompanhando aí. Deus fez os dois. Você explica, vou deixar para o Senhor explicar. Gênesis, vai vendo enquanto eu comento, Gênesis capítulo 3, versículo 16. Lê aí, Gênesis 3, 16. Mas para você, enquanto eu falo, porque Deus fez isso tudo que o pastor já explicou. Para que a mulher seja adjuntora, seja ajudadora, esteja lado a lado. Mas após a queda, a sentença que Deus deu, eu quero que o pastor vai explicar agora. Nós vamos agora se enveredar. Isso. Dá uma olhadinha. Tá com a Bíblia aberta aí? Tô. Tá aqui na tela. A gente vai se enveredar agora pelo caminho do contra. O pessoal que é contrário. Porque a verdade, é o princípio de austeridade, o princípio da submissão feminina. O princípio da austeridade. Efésios capítulo 5, versículo 22, que diz que a mulher seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Que a mulher seja submissa ao seu marido. Efésios capítulo 5, se não me falha a memória. Versículo 22. Efésios 5, 22. Que a mulher seja submissa ao marido como é submissa ao Senhor. É isso que o versículo diz. Mas vou deixar para o professor explicar isso aqui. Princípio de austeridade, que a mulher tem submissão. Aí tudo isso aí, Deus fez a mulher para estar lado a lado. Os dois dominem sobre as aves do céu, sobre a criação, né? Gênesis 3,16. Após a queda do casal. A mulher, Deus declarou. A minha versão aqui, pessoal, é a Nova Versão Internacional. A mulher, ele declarou, eles falando Jeová, Senhor Jeová, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A mulher passou a ser submissa ao homem em consequência
do pecado, uma das consequências do pecado, além da morte física e espiritual, foi essa submissão da mulher ao seu marido aí, pastor Alan Piquet. Olha só, a gente tem uma linha agora na teologia no meio acadêmico que está dizendo do seguinte, em hebraico, esse termo aqui, ó, que você leu, que é bastante interessante. O meu áudio tá baixo? Desculpa. Pastor Alan, não, tá o meu áudio tá baixo aí? Tá ótimo. Ah, que eu tô ouvindo o seu um pouquinho baixo. É porque você aí tem que aumentar o volume aí, não? Mas olha só. Não, o meu tá no máximo aqui. Mas dá para ouvir bem, pode continuar. Olha o que ele diz. O teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Gente, em hebraico, ele não está dizendo que ela vai ser serviçal dele, vai dominada. Se abaixar, vai ser dominada. Em hebraico, esse texto ele é totalmente o contrário. Ela vai de encontro. O seu desejo vai ser de encontro ao seu marido, ou seja, vai ser contra. Mas ele vai te dominar. Você está entendendo? Por que hoje a gente tem tanto problema em um relacionamento entre homem e mulher? É isso, é lá verdade. de trás. Isso vem lá de trás. O princípio foi quebrado. Então, hoje, o desejo da mulher é de encontro ao seu marido. E o marido vai dominar. Então, essas questões que a gente tem que amadurecer e tem que mudar na nossa relação. Então, esse é um dos princípios, né, que o professor Leandro trouxe aí. Eu vou trazer outro que eles utilizam bastante para impedir, né, o ministério feminino. Gênesis 2, nós acabamos de ler, gente. Olha qual é o número da oposição. Deus lhe atribuiu papéis diferentes. Ou melhor, desculpa o erro de português, gente. Deus atribuiu papéis diferentes. Lógico que é papéis diferentes. Eu sou homem e ela é mulher. Vai ser papéis diferentes. Não tem como. Aí ele diz assim, dando ao homem o papel de liderar e de cuidar da mulher, e a mulher o papel de ser ajudadora e submissa. Professor Leandro, pelo amor de Deus, eu perguntar maluco. Aonde está escrito isso, que eles tiraram esse domínio? Isso não existe na Bíblia, gente. O respaldo disso é Gênesis 2, 22 ou 24. Nós acabamos de ler isso aqui. E ele diz o que no 22? Olha, vamos ler de novo. Gênesis 2, gente. Olha o que está escrito. Gênesis 2, 22 e 24. Olha, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Deus, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela chamando a mulher. Por quanto de mim foi tomada? Mas olha agora, aí Deus diz assim, agora ele une esse ministério, portanto deixará o seu pai e sua mãe apegar-se à sua mulher, e não mais serão duas pessoas, e agora uma. Aonde está a submissão disso, gente? Aonde está a relação de que mulher tem que ser dessa forma? Que a gente tem que proibir mulher de ministério. Nós sabemos que tem inúmeras igrejas aí, nós sabemos também que a tradicionalista, se você vê na religião judaica, na verdade, judaísmo não é religião, né? Mas eu vou botar só para a gente, didaticamente, a gente conseguir compreender. No judaísmo, você tem ali o patriarcado, o domínio do homem, então a mulher é submissa, não tem autoridade. Se você for para a região lá do Islã, é pior ainda, né? Reduz ainda mais a moral da mulher. Quando você vem para o cristianismo ortodoxo e ocidental, eles compartilham dos mesmos sentimentos que a mulher não deve se manter. Aí a gente vem com o nosso apostolado mais recente, que é o do Paulo, que ele vem batendo sobre essas questões, mas a gente esquece de conhecer a história. Paulo fala isso, mas o professor Leandro está graduando em filosofia, sabe que na Grécia, lá até a mulher é mente aberta, então ela tem as suas indagações, ela tem os seus conhecimentos, ela traz então, ou seja, vai conflitar uma mente com outra. Então Paulo vai ali e domina. Ô, mulher, peraí, eu sei que você é inteligente, eu sei que você é sacerdotisa, eu sei que você veio de outra religião, você tinha domínio, mas aqui não, aqui você tem que aprender. Como é que você vai falar uma coisa que você não sabe?
Se você saiu de um politeísmo e veio pro monoteísta, você não tem que falar nada, você tem que você tem que aprender, porque tudo que você sabe não é verdade. É isso. Mas a gente vai chegar lá, eu só dei essa pincelada aí na história, né? Olha a outra pergunta, professor. A gente já respondeu essa, né? Qual é a base para impedir que a mulher seja ordenada? Nenhuma. Base a gente não tem nenhuma. A gente tem... Nenhuma. Não tem base para isso. Olha só, gente. Para ser doutrina, tem que estar no Antigo e tem que estar no Novo. Não é isso, professor? O que está só em um tem que estar no Antigo e no Novo. Você não pode doutrinar um texto... É por isso que... Tem que ter verdade bíblica. A gente que é teólogo sabe que a verdade bíblica, para ser verdade bíblica, o texto tem que estar nos dois testamentos. Aí a gente pode tirar uma doutrina dali. E nesse caso do pastorado não está, porque no Antigo Testamento a gente vai ler aqui que mulher exerce cargo de autoridade, e nós vamos ver no Novo que mulher também exerce cargo de autoridade. Independente do meu pensamento ou do pensamento do professor Leandro, a gente aqui vai falar de texto bíblico, não de dogmas de religião, porque dogmas religiosos a gente tem um texto monte, bíblico. Nós sabemos disso, entendeu? A gente está aqui para falar de texto bíblico. Não vamos defender nem a favor e nem contra, mas nós vamos mostrar aqui, biblicamente, se é verdade ou não é verdade. Professor Leandro, próxima pergunta aí, vamos lá? Sim. Pode falar. Olha só. Por que... Posso falar? O que acontece? Diga. Existe o quê? Pode falar. Pode falar. Não, existe o quê? Pode fazer a pergunta. Então vamos lá. Existe evidência na Bíblia de que Uda, Débora e Prisca, Febe, eram líderes e exerciam autoridade? Será que isso não é prova, né? Será que isso são provas suficientes para a ordenação feminina? O que você acha, professor? Olha, eu creio que sim, porque está mais do que provado que as mulheres são tão capazes quanto os homens. Porém, há argumentos aí contrários ao pastorado, que nós estamos levantando argumentos contrários aqui. Na minha opinião, sim. Nós vemos que Débora, Uda, Priscila, todas essas... Eunice, tinha uma igreja que se reunia na casa de Eunice. E que muito possivelmente Eunice fosse a líder dessa igreja que se reunia na casa dela. Não é verdade, pastor Alan? Sim, então, está mais do que provado que a mulher é tão capaz quanto o homem, se não mais capaz para alguns aspectos aí administrativos. Inclusive, tem mulheres aí na sociedade em geral que são muito mais capazes aí e qualificadas do que muitos homens para aspectos administrativos e liderança. Falando especificamente de liderança, tem mulheres aí extremamente capazes para liderar na sociedade, inclusive no meio militar, né? No meio militar, as mulheres são, sem sombra de dúvida alguma, as mulheres são tão capazes quanto os homens. Não perdem para os homens em nada, em questão de liderança. Quer ver uma coisa, professor? Olha só, as pessoas utilizam muitas falas de Paulo para tentar... Para tentar aí mudar... São extremamente capazes. Estou ouvindo. Pode falar. As pessoas utilizam muitas cartas de Paulo para poder coibir as mulheres desse ministério. Mas deixa eu falar uma coisa aqui interessante sobre isso. 1 Timóteo 2,13, eles utilizam esse termo porque ele fala, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Gente, isso é justificativa para inibir uma mulher de ministério? Não é. Então, não é justificativa. Essa aí... A outra questão... Rapidinho. Essa é a questão da austeridade. Essa é a questão da austeridade. Eu vou ler aqui esse texto que
Eu vou ler esse texto aqui que você citou. Tudo bem, pastor? Ó, Beleza. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. 11 em diante. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. E aí? Como é que a mulher pode ser pastora se a palavra já está dizendo aqui que ela tem que aprender em silêncio, com toda a sujeição? Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, que o pastor acabou de citar, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Aí o que está dizendo aqui? Que a mulher deve permanecer em silêncio, que ele não permite, ele falando para o jovem pastor Timóteo, que ele não permite, que não é permitido a mulher ensinar na igreja. Ela não pode ter cargo acima do homem, de liderança sobre o homem. É isso que está falando aqui. Esse é o princípio de austeridade, que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Por quê? Primeiro foi criado o homem e depois a mulher. E que o homem não foi enganado, a mulher é que foi enganada. Ela foi transgressora e ela induziu o homem ao erro. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Esse aqui é um texto forte das pessoas que argumentam contra o pastorado feminino. Mas o que acontece é que as pessoas que argumentam contra, eles dizem que a mulher não pode ser pastora. Mas vem cá, se for levar em consideração esse texto para proibir o pastorado feminino na igreja, a mulher não pode ser professora da EBD, professora de seminário, a mulher não pode pregar. E nessas igrejas que proíbem aí o pastorado feminino, não é isso que a gente vê. Não é isso. As mulheres são professoras da EBD, são discipuladoras, as mulheres pregam, as mulheres ensinam. Porque se for levar em consideração esse texto aqui, as mulheres não deveriam ter nem oportunidade na igreja. Mas eles não levam, eles só levam em consideração, só vê que não pode ser pastora. É uma interpretação equivocada do texto. Pode falar. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas também, Paulo está falando em Coríntios, Paulo também fala essas questões em Coríntios, e também fala sobre essas questões em Timóteo. Mas Timóteo era pastor em Éfeso. Éfeso era uma cidade que foi edificada pelos gregos. Então, é exatamente por isso que Timóteo era jovem pastor, e Paulo, como judeu e grego, ele sabia da influência e o poder que a mulher tem de persuasão. Então, você pode ver que, posteriormente, ele também defende ministérios femininos. Mas ali ele está advertindo a Timóteo ao quê? Cuidado, não permita. Por quê? Porque eles eram politeístas, gente. O núcleo histórico é que aquela cidade... É verdade. As mulheres eram sacerdotisas de divindades. Então, ou seja, quando elas se convertem ao cristianismo, elas voltam, elas vão querer exercer os mesmos preceitos que tinham lá. Porque ou você acha que não rolava essas dissensões naquela época? Rolava sim. Então, por isso que o apóstolo Paulo vem batendo nessa coisa. Deixa eu usar um outro texto aqui, professor, só para a gente corroborar com essa questão. 1 Coríntios 11, 8. Ação por sabedoria, né? Por que ele fala essas questões? Lá em 1 Coríntios também diz a mesma coisa, que a mulher deve ficar... 11, 8. 1 Coríntios 11, 8. Mas aí eu te mostro o seguinte. Você já leu 1 Coríntios, o capítulo 1 e versículo 11? Lá existia contendas de sabedoria diferente, gente. Olha o que tem, olha o que diz lá. Por isso que você vai entender porque Paulo era contra a mulher exercer uma liderança, porque ela necessitava ainda aprender e não para ensinar. Então o objetivo de Paulo não é impedir o ministério,
é fazer com que ela aprenda, para depois ela crescer. Com que razão você fala isso, professor Alain? Gente, nós vamos ver isso mais para frente, Paulo saudando essas pessoas. Então, olha só o que diz 1 Coríntios. Porque 1 Coríntios 11, né? Porque a respeito de vós, meus irmãos, foi-me comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Olha Paulo dizendo, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Né? Então, existia esse tipo de contenda e as mulheres estavam envolvidas nisso. Por isso que Paulo repreendia essas ações. Então, esse é o motivo histórico. Mas por que a liderança ainda não permite o ministério feminino? Lembra que eu falei do ministério feminino? É verdade. Uda, Débora, Prisca, Febe? É isso que o pastor Alain está falando, é uma questão cultural. Porque a gente pegar esse texto que eu li, que a mulher permanece em silêncio, o princípio de austeridade, que assim é chamado, se a gente interpretar ele dissociado do seu contexto histórico-cultural, é desonestidade nossa. É desonestidade. Como eu falei, o meu canal Teologia Sincera, a teologia precisa ser sincera. E a verdade, a sinceridade do texto aí, é que ele não pode ser dissociado do seu contexto histórico-cultural. O que o pastor Alain falou, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35 diz assim, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Mas a questão aqui... Olha aí, é bingo! Então, se uma mulher quiser aprender, a questão aqui é essa questão Corinto... Oi? Corinto... Éfeso tinha a cultura helenística e Corinto também. A cultura helenística, a cultura grega, que essas mulheres, muitas eram sacerdotisas na cultura grega. E elas vinham para a igreja e queriam exercer autoridade, sendo que elas não tinham conhecimento da palavra. Acabaram de chegar e ficavam arrumando problema. O único motivo para Paulo dizer isso... Entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela? Isso. É verdade. Porque elas, olha só o que diz, que essas mulheres, elas vieram da cultura grega, como o pastor muito bem disse, e elas eram sacerdotisas lá. E queriam chegar e, por exemplo, elas estavam criando confusão. Um texto agora que eu nem marquei aqui, mas o pastor trouxe agora, muito bom, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, 12, 13, que por causa delas, elas estavam criando confusão. Diz assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso é politeísmo. É escolher entre um ícone religioso ou outro ícone religioso. Por causa dessas mulheres, já alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Sendo que, na realidade, nós somos todos de Cristo. Paulo regou, Paulo plantou, Apolo regou, e Cristo deu crescimento. Somos todos de Cristo. Mas as dissensões já estavam aí, pastor, pelo que a gente percebe, querendo inserir uma mentalidade politeísta, de ícones religiosos. Opa, Paulo, Apolo, mais para frente ia ser. Aqui, ó. O que acontece? Eu vou ler aqui, 1 Coríntios, para você ver que é desonesto, não é sincero, você dissociar esse texto que as mulheres devem aprender com submissão e ficar caladas, dissociá-lo do seu contexto social, do seu contexto histórico-cultural, é desonesto, não é honesto, é desonesto, não tem como dissociar. 1 Coríntios capítulo 5. Lê aí. 1 Coríntios não, desculpa, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11 ao 13, olha o que diz, dessas mulheres. Aí a gente entende com um contexto, não é um contexto imediato, mas a gente entende, nós vamos falar sobre um contexto imediato aqui,
na carta episcopal, no capítulo que fala sobre, bem especificamente, deixa eu me ajeitar aqui, a câmera está balançando um pouquinho. Vou falar sobre o contexto imediato lá no capítulo episcopal, que é 1 Timóteo, capítulo 3, que é muito conhecido. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas aqui, no contexto, aqui, analisando exegeticamente o texto, e não apenas superficialmente, porque analisando superficialmente aqui, a gente pega um texto e fala, a mulher é proibida de falar, de exercer autoridade sobre o homem, a mulher tem que estar em submissão, sendo que tem aquele princípio que o pastor Alan falou, que osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé, que declarou que o homem deixa a casa do pai e da mãe, porque os dois são uma só carne, não é isso? Uma só carne, não é nem união. Não é nem união, é mais do que união, gente. É unicidade. Unicidade. É unidade. Unidade, é unicidade. Os dois se tornam um só. É assim, você pega água e óleo e coloca no copo. Você fez a união, água e óleo, que eles não se unem, não se misturam. Mas você pega água de um rio e água do outro rio, e você bota as duas águas. Pega a água de uma fonte e água de outra fonte. E bota dentro, ali é unicidade, é tudo água. É o homem e a mulher, uma só carne. Aí o que acontece? Vamos lá. Não podemos dissociar, vamos aqui no contexto. Um contexto que isso aqui tem que entrar como contexto, já que se está falando de mulher. Vamos ver o contexto histórico-cultural. Paulo disse isso justamente que o pastor Alan já puxou aí, né? Já iniciou com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 em diante, versículo 11 em diante. 1 Timóteo 5, versículo 11 ao 13, que diz assim: não inclua nesta lista, aqui Paulo falava sobre a ajuda às viúvas. Olha o que ele disse: não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem, olha esse texto agora, especificamente 1 Timóteo 5, versículo 13. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. A minha versão, lembrando novamente, é a Nova Versão Internacional. E 2 Timóteo 3, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha o porquê dessas mulheres que vieram lá da cultura grega serem proibidas de falar na igreja, e por causa de todos pagam. Aí as mulheres que não vieram da cultura grega, que não eram sacerdotisas lá, também são proibidas de falar. Porque se ela falar, a ex-sacerdotisa ia falar: opa, se ela está falando, eu vou falar também. Então, por causa de todas pagam. Aí foi proibido, veementemente proibido, que todas falassem. Amém? É 2 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Oi. Tá conseguindo me ouvir, Leandro, agora? 2 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Que diz assim, falando de homens que apostatariam da fé, homens que teriam a mente cauterizada. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, se referindo aí a essas ex-sacerdotisas. Então, devido a um contexto aqui, vendo um contexto histórico-cultural, é que a mulher não pode ser pastora. Ou é que a mulher não podia, desculpe, a mulher não pode ser pastora. Num contexto histórico-cultural, essa é a razão da proibição da mulher falar em público que Paulo deixou aí. Pastor Alan, quer salientar mais algum, agregar mais algo a esse comentário?
Não, é porque já E me já que está sinalizaram na aqui que reta meu final som da tá muito live, nós já baixo. vamos passar aqui para a questão. Oi? Estão falando aqui que meu som tá muito baixo. Você tá conseguindo me ouvir? Melhorou agora? Estou conseguindo ouvir baixo, mas desde o Não sei começo o estou que. conseguindo ouvir baixo. Deve ser por causa do fone, né? Zero som. Agora eu não ouço o pastor. Então vamos lá, pessoal. Enquanto o pastor está ajustando o som, a gente já está na reta final aqui da live. Conseguiu, pastor? Melhorou aí? Tá me ouvindo? Está na mesma altura, Tá na mesma altura, mas fala aí. Oi, amor. Tem essas coisas, mas vamos lá. Eu vou segurar aqui para ver se vai. Pô, ficou bem melhor. Ficou Bem melhor? melhor agora. Aí, maravilha. Então vamos embora. Então Ficou. agora foi. Show. Pode falar. Olha só, então essa questão aí, já estamos caminhando para o finalzinho, né? Então, Na o reta que você final. falou, não tem nem o que questionar, Leandro. Não tem nem o que questionar, tá perfeito, né? Agora, olha só que interessante, vamos lá para o Antigo Testamento para a gente contextualizar sobre isso. Olha, vocês sabem quem foi Hulda, Débora, Prisca e Febre? Eu vou desligar a câmera um instantinho aqui, mas eu tô conectado. Tá. Então, olha só, Eu gente, tô conectado. Hulda, Débora, Priscila, Febre, elas eram líderes e exerciam autoridade sobre o povo. Isso no Antigo Testamento, ou quer dizer, no Novo Testamento, né? Então, ou seja, Débora era Antigo Testamento. Agora, por que elas não podem ser ordenadas? O que a gente pode analisar na questão de ser ordenado é dentro daquela perspectiva. É dentro da perspectiva que ela não deve exercer o ministério sozinha. Ela tem que ter o companheiro, ela tem que ter alguém do teu lado. O homem, ele tem igrejas que eles dão a administração ao homem, né, de ministério, e a mulher não pode exercer o ministério. Ela não é pastora. Como pode isso? O jogo está desigual, porque ela é ajudadora, ela tem que participar disso. Aí tem doutrinas religiosas que se o marido morre, a mulher que era pastora deixa de ser pastora, vira diaconisa. Ué, perdeu a unção? Eu não sabia. Outra questão, a mulher o homem é pastor, a mulher não pode ser pastora, a mulher é ungida missionária, mas missionária de quê? De quatro paredes? Nunca foi nem na esquina evangelizar, gente. Mas ela é missionária só porque o marido é pastor. Então, tá vendo como é que as coisas não se encaixam? Estão dando um cargo para uma pessoa que não tem cargo, ela tem que estar junto com o teu marido. Então, ou seja, olha só, né? a questão de autoridade. Então, olha quem foi Hulda, gente, ou Hulda, tanto faz. O Hulda entrou para a história do povo de Judá, mas logo desapareceu. Por quê? Porque ela veio para cumprir um propósito, uma missão árdua que Deus deu para ela. Você sabe qual foi a missão de Hulda? Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas foi ela, que é a contemporânea de Jeremias, que profetizou a destruição da idolatria. Olha só como é que a missão dela foi árdua, gente. Quem vai acreditar numa mulher no Antigo Testamento que profetizou uma destruição de Judá pela idolatria? Difícil acreditar. Aí, você sabe quem foi Débora? Com certeza Débora você conhece. Foi a quarta profetisa e juíza de Israel. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o quê? O domínio de Canaã por volta do século XII a.C. Como é que a mulher não exerce ministério? Em Juízes, capítulo 5, né?
Isso. Por que mulher não pode exercer o ministério? E não tem coerência nessas coisas. Prisca você conhece como Priscila, esposa de Áquila. Foi uma das primeiras divulgadoras do Evangelho. Gente, você sabe o que é divulgadora do Evangelho? É missionária. Olha que loucura. É verdade. Gente... Ei, pastor, pode falar. Pode falar, pastor. Então, você pode ver que esses textos, eles são mencionados, né, na Bíblia Sagrada 6 vezes. Ele é mencionado em Atos, ele é mencionado em Romanos, ele é mencionado em 2 Timóteo e inúmeros outros textos. Então, olha só, existe algum texto na Bíblia que diga claramente, professor Leandro, que as mulheres não sejam ordenadas ao ministério? Não existe. Não existe em parte alguma. Pelo contrário, nós vemos que as mulheres são extremamente capazes. O Evangelho o Evangelho escrito por Lucas, ele acentua, ele dá bastante importância à mulher. Agora a gente tem que ver essa questão cultural, né? Porque a mulher... Do retorno dele, né? Quando Jesus é ressuscitado, quem é que leva a boa nova da ressurreição? É a mulher. As mulheres. Não é o homem. As mulheres sempre foram extremamente importantes. As mulheres sempre foram extremamente importantes no ministério de Cristo. Sempre. O Evangelho de Lucas, dos 4 evangelhos, o de Lucas. Sim. O Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, é o que mais exalta a mulher, a participação feminina no ministério do Senhor Jesus. Vamos partir para a reta final, pastor? Vamos falar a carta magna do pastorado, que é 1 Timóteo capítulo 3. Vamos, lê aí. Pode ler. A gente finaliza aqui? Finalizamos. Vamos lá. Finalizando aqui a live, a carta magna, aquilo que nós já falamos, fazendo um resumo aqui, né? Então, vamos fechar aqui. Muita gente fazendo um resumo aqui, a gente falou da princípio de austeridade, que é pregado o princípio de austeridade, que a mulher não pode exercer liderança sobre o homem, mas nós vemos que Priscila e Áquila, o apóstolo Paulo nunca menciona Áquila e Priscila. Ele sempre se refere como Priscila e Áquila. Sempre. O apóstolo Paulo sempre fala. Nunca fala Áquila e Priscila. Ele sempre fala Priscila e Áquila. E até em ordem alfabética seria Áquila. Mas não, ele não vai nem pela ordem alfabética e nem pelo costume cultural. O costume cultural, porque na cultura judaica, o pastor Alain Piquet, ele é especialista na cultura judaica. Inclusive o pastor Alain Piquet é judeu, né? Especialista na cultura judaica. É inadmissível isso, né, pastor? Citar a mulher antes de citar o homem, citar Priscila e Áquila, ao invés de Áquila e Priscila. Jamais! Nem seria citada a mulher, né? Jamais! Nem seria citada a mulher. Então, aí, pastor Alain, aí o pessoal que está assistindo aí, ele sempre citou Priscila e Áquila, porque o ministério, certamente, ela exercer a liderança nesse ministério aí. Sim, com certeza. Certamente, muito provavelmente, é uma possibilidade que a gente especula, uma especulação que a gente faz, essa probabilidade aí de que o ministério, ela exercia a liderança no ministério e ele é que era ajudado dela. Por isso que o apóstolo Paulo muito provavelmente citava Priscila e Áquila. Pode falar, pastor. Professor, então, aqui a gente trouxe bastante texto para vocês. Então, tudo que a gente leu aqui, nós citamos aqui os textos, as referências. Vocês leiam em casa, estudem. Vamos finalizar aqui. Dúvida, gente? Pode chamar a gente aí nas redes sociais, tá bom? @Leandro Cesário. Sim. Tem um canal no YouTube oficial. Que é Teologia Sincera. Muito bom. Né? Teologia Sincera. YouTube, muito bom. Tá? O meu é Alan Piquet, você bota aí @ antes do meu nome, você vai me achar nas redes sociais, conversa comigo, a
A gente é super solícito aí, a gente responde a todos os comentários. Ativo. Então, mais uma vez aqui, eu quero agradecer, professor Leandro, em nome da Faculdade de Teologia e Pesquisa e Ensino Gamaliel, né, Faculdade Teológica. Nós estamos agora com a parceria com o professor Leandro, que ele vai ser o diretor do novo polo que nós vamos ter lá em Duque de Caxias. Né? Contamos com a presença de cada um de vocês para estar lá conosco, no online e no presencial, tá? Teologia básica, média e bacharel, tá? Reconhecido pelo MEC aí. E grego. Tá hebraico e grego, curso de extensão. Gente, tem muita coisa boa na FAPEG. Então, você que é aí da Baixada Fluminense, região adjacente, Realengo, Campo Grande, ou de qualquer lugar do Rio de Janeiro que queira estudar com o professor Leandro, também comigo, online, tá? Pode aí acessar a gente, que a gente te inclui, faz a sua matrícula. Sim. Quem mencionar aí no pastor Leandro inscrito professor. No canal Teologia Sincera, tem aí um desconto super bacana. Tem super desconto na matrícula aqui na Baixada. Sim, aqui na região da Duque de Caxias, Baixada Fluminense, vai ter um super desconto na matrícula quem mencionar, quem for inscrito no canal Teologia Sincera. É isso aí. Vamos finalizar, pastor? Vamos finalizar. Então, gente, quero agradecer muito a vocês, tá? Aí, os participantes. Hein, pastor Alan? Eu vou ler 1 Coríntios 3. Tá pra gente fechar. Okay? Eu já estava finalizando, então, mas vamos lá, então. É isso que eu falei, vamos finalizar, mas deixa eu dar só uma palavra final aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, pessoal, que é a carta magna do episcopado, do pastorado, que diz assim: esta afirmação é digna de confiança. A minha versão é a Nova Versão Internacional, repito aqui, pela terceira vez eu repito, né? Nova Versão Internacional. Se alguém deseja o episcopado, na versão revista corrigida, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nesta versão aqui diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui fala marido de uma só mulher. E nós vemos que na palavra do Senhor é a palavra de Deus e dos homens, né? Assim, ela é a palavra de Deus e foi transcrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aí o que acontece? Foi usado, e é usado na Bíblia, gêneros literários. É usado para transcrever a palavra do Senhor para nós, foram usados gêneros literários. Você vê que na tradução da sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí, lá em Gênesis 3, que certamente está escrito assim: a queda do homem. Mas, peraí, não foi a queda do homem, foi a queda do casal. Algumas versões já diz a queda da humanidade, porque é usado gênero literário. Por exemplo, na Bíblia é usado metáforas, são dados metáforas. Zacarias capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Opa, isso é uma metáfora, porque nós não somos a menina dos olhos de Deus especificamente, mas é usado antropomorfismo. Na palavra do Senhor, inclusive, gêneros literários, é utilizado antropomorfismo, que é descrever Deus em forma humana, apenas para nossa compreensão. A menina dos olhos de Deus, ainda que entrando eu entraria agora na teontologia, eu não vou me enveredar por esse caminho. É uma metáfora. Zacarias capítulo 2, versículo 8, que nós somos a menina dos olhos de Deus, é uma metáfora para demonstrar o quão preciosos nós somos. Evangelho de João, o penúltimo versículo lá, João capítulo 21, versículo 18, se não me falha a memória, o apóstolo ele diz que muitas coisas foram feitas por Cristo, as quais, se fossem todas escritas, não caberia de livros neste mundo. Isso foi um gênero literário chamado hipérbole, que é um exagero na expressão,
exagerou-se a expressão. Isso para quê? Para demonstrar a grandiosidade dos feitos de Cristo. Não que seja exatamente porque caberia de livros no mundo, sobraria espaço se fosse se transcrever cada coisa que Cristo fez, inclusive não só no ministério. Desde o nascimento dele, se escrevesse cada coisa que ele fez todos os dias da vida dele, sobraria espaço no mundo. Mas foi usado um gênero literário que é hipérbole. Então vocês têm que ver que é usado gênero literário que dá sempre masculino, gênero masculino. Isso é de praxe, gênero masculino. Antigamente, na escola era assim, reunião com os pais, agora é com os pais e mães. Reunião de professores, agora você bota professores e professoras. O cabeçalho da escola era assim, escola X, Leandro, nome do aluno. Agora bota Leandro, aluno e aluno. Então é gênero literário. Sim. Leandro. Eu já vou finalizar aqui agora mesmo. Pode falar. Hoje já até mudou o gênero literário, né? Agora é todos, todas e todes. Isso. Todos, todas. Então, são gêneros literários. Então foi usado o gênero literário. Mas aqui especificamente, para terminar aqui, pastor Alan Piquete, especificamente, esta afirmação, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, convém que o bispo seja marido de uma só mulher, não espancador, não dado ao vinho. Aí lá vai, homem. Quando chega no versículo 11, olha só o versículo 11 o que diz. Versículo 9, vamos lá, versículo 9, capítulo 3 de 1 Timóteo. Os diáconos, está na mesma hipérbole aqui. Os diáconos, hipérbole não, está na mesma perícope, está na mesma perícope. Os diáconos igualmente devem ser dignos, honestos de palavra, homens de palavra, não amigos de muito vinho, não dados ao vinho, não beberrões, né? Nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Não pode ser a pessoa inexperiente. Experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Versículo 11. As mulheres, alguns forçam barra hermeneuticamente, dizendo que esse versículo 11 está falando das esposas dos diáconos. Mas não está. Até a semântica, se a gente for ver a água com açúcar, a semântica do texto aqui, a gente vai ver que não está falando das mulheres dos diáconos. Na mesma perícope aqui não está falando das mulheres dos diáconos. Algumas pessoas forçam a barra hermeneuticamente. Aqui não. Aqui já no contexto, eu estou mostrando aqui o contexto imediato. O contexto imediato que já está bem dentro do texto. Olha o versículo 11. As mulheres igualmente, quando fala aqui do episcopado, do pastorado, do diaconado, aí fala, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. Aqui na mesma perícope que fala do pastorado, no versículo 11 fala, as mulheres igualmente, fala do homem, o homem não seja espancador, dado ao vinho, seja domine sua casa. Aí quando chega lá embaixo, depois de falar do homem, fala as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Aí no versículo 12 em diante já fala do diácono e da esposa do diácono, do versículo 12 em diante. Mas o versículo 11 está dentro da mesma perícope. Não estou forçando barra hermeneuticamente. Depois o pessoal pega em casa e estuda aí. E eu finalizo aqui minha palavra, pastor Alan Piquete. Beleza. Bravo, isso aí, bravo. Isso aí é bom. Amém. Cara. Isso é muito bom, porque você usou a hermenêutica, que é o que a gente tem que trabalhar. Não adianta interpretação. Tem que trabalhar hermenêutica. Tem que ter perícope. Você foi na palavra raiz. Maravilhoso. Pô, show de bola. Parabéns. Show. Gente, então, acontece. Agradeço muito. Texto sem contexto é o que, pastor? Texto sem contexto é? Pretexto para heresia. Isso. Tem que ter hermenêutica. Gente, maravilha, muito obrigado. A FAPEG agradece de coração, eu agradeço. Professor Leandro, beijo no coração, muito bom ter você aqui valeu. conosco. Maravilha.
Gente, Ó, eu espero o pessoal aí, lá, hein? Arroba Alan Piquete, desculpa, E o arroba meu Leandro é Cesário. @Leandro Cesário Oficial. Arroba Leandro Cesário Oficial no Instagram. Oficial. E canal lá no YouTube, Teologia Sincera. Teologia Sincera. Porque a teologia precisa ser sincera. É isso Tá bom, pastor aí, Alan? Forte abraço, graça e paz a todos. Gente, beijo grande, fica na paz. Deus abençoe cada um de vocês. Shabbat Graça e paz. Shalom. Graça e paz a todos. Amém.